Olá, seja bem-vindo ao Anvercast. Neste mês nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo, o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Hoje nós estamos aqui com a Andréa Farias, psicóloga. Eu sou Ana Virgínia, nós estamos aqui na Anvia Espaço Multiprofissional e vamos conversar sobre o sofrimento humano, sobre os silêncios e sobre a importância da escuta, né? Então, Andréa, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante que necessita, sim, de visibilidade, né, de conversarmos mais sobre. Perfeito. Andréa, fala pra gente um pouquinho desse breve histórico, né, do Setembro Amarelo, por que o setembro e por que o amarelo, né, porque faz um pouquinho dessa introdução pra gente. Então, em 1994, um jovem chamado Mike, que morava no Colorado, ele cometeu o suicídio e ele tinha um carro, um Mustang 68, que tinha reformado ele, pintou da cor amarela, porque era algo que ele gostava muito. E, infelizmente, devido a esse episódio, né, que aconteceu na sua história, os familiares, no ato do velório, no momento do velório, quiseram homenagear o Mike e chegaram no velório com várias fitinhas amarelas, né, no cabelo, na roupa, enfim, e entregaram mais de 500 cartões para as pessoas que lá estavam com a mensagem: por favor, não faça isso, né, peça ajuda. Então, a partir daí surgiu um movimento que os pais do Mike, né, idealizaram, que é o Rainbow Yellow. É um projeto onde eles falam sobre a prevenção ao suicídio nas escolas, nas universidades, e daí para o mundo, né, surgiu essa campanha de prevenção ao suicídio que chegou aqui ao Brasil em 2015. Então, esse é um breve histórico do Setembro Amarelo, né? O porquê dessa cor, né? O porquê de falar, da importância de falar sobre esse tema. E dentro disso, né, aprofundando o sofrimento que é causado nas pessoas, como, Ana Virginia, nós podemos, né, trabalhar melhor essa questão dos sinais, do sofrimento mesmo, da identificação, né, para ajudar mais as pessoas. Ok. A gente entende, Andréa, que o suicídio, ele é um sintoma. E dentro da clínica, a gente entende que todo sintoma, ele tem uma mensagem, né? Todo sintoma, ele é carregado de sentido. Ele fala de alguma coisa, né? Então, o suicídio, ele pode ser enxergado como uma linguagem, uma mensagem que está sendo passada de um sofrimento que não foi escutado, um sofrimento que não encontrou um espaço de escuta, né? Então, ele traz essa mensagem de sofrimento que é o ato extremo de comunicação, né? Então, já que ele é uma mensagem, a gente pode refletir aí sobre a importância da escuta. Na clínica, a gente traz esse paciente, a gente escuta esse paciente, a gente dá espaço para ele falar sobre a sua dor, sobre o que está vivendo, para ele se perceber existindo, para ele se perceber dentro da vida, né? Então, a gente tem o que a gente chama de... Algumas pessoas aprenderam a viver por diversas circunstâncias da vida, aprenderam a viver carregados dessa pulsão de morte. Trazem as marcas da morte muito mais presentes do que as marcas da pulsão de vida. E na clínica, por meio da fala, por meio da escuta, a gente tem a missão de reinserir essa pessoa no laço social, no laço da vida, na pulsão de vida, por meio da palavra, por meio da fala, por meio da nossa escuta, nessa relação terapêutica, a pessoa se percebe novamente existindo, porque ela se dá conta do próprio desejo que estava esquecido, do próprio desejo que estava abafado, do próprio desejo de escuta, do desejo de fala, do poder encontrar novas formas de existir, né? Então, fica aí essa nossa reflexão sobre essa importância da escuta dentro do espaço clínico, que pode salvar vidas, né? Porque dentro da clínica, dentro da terapia, a pessoa encontra um espaço adequado onde ela pode expressar essa mensagem de sofrimento que poderia não estar sendo ouvida em outros espaços. Esse é o espaço da escuta, o espaço dessa fala, o espaço dessa existência. E reconstruir essa existência nesse trabalho, nessa escuta, nessa relação, né? E aí também fica a nossa chamada de atenção, né? Como está a nossa escuta?
Nós estamos escutando as pessoas que estão ao nosso lado? André, vamos falar dos fatores, né? Desses fatores de risco e fatores de proteção? Pronto. Entre os fatores de risco, nós podemos citar os fatores sociais e ambientais, como estresse crônico no trabalho, exclusão social, discriminação, muitas vezes, por uma opção dentro da sexualidade, por exemplo, dificuldades financeiras. A gente vê um grande índice em pessoas desempregadas, né, que muitas vezes têm um comportamento suicida, uma ideação, certo? Também como um fator, nós trazemos os transtornos mentais, que por um tempo acreditou-se que eles eram os fatores determinantes, mas hoje já se sabe, com o avanço dos estudos, que muitos outros fatores, muitas outras coisas influenciam para que essa ideação suicida aconteça, né? Entre eles a ansiedade, a depressão, coisas que podem potencializar esses pensamentos. Trazemos também os conflitos de relacionamento, muitas vezes amorosos, o fim de um relacionamento, a perda de alguém, o luto, né, não bem elaborado ali, pode também desencadear um comportamento, um pensamento de suicídio. O bullying, que é muito comum entre os jovens, a gente percebe que entre jovens de 15 a 19 anos há uma taxa expressiva de suicídio por conta de bullying nas escolas, enfim, às vezes sua aparência, a transição ali da adolescência, uma fase muito difícil, né, para eles. Experiências de vida traumáticas, né, as pessoas que não conseguem lidar com algo que aconteceu de abuso, enfim, ou outros tipos de violência, né? E também um estilo de vida não saudável, que é algo, infelizmente, muito presente, né? Mesmo que tenha crescido, um estilo de vida saudável venha crescendo de forma exponencial, a gente também acompanha um estilo de vida não saudável, que são jovens que ficam até tarde acordados, né, na internet, muitas vezes expostos ali às telas de forma excessiva. Então, isso também pode contribuir, né, para um desgosto, uma falta de sentido, de motivação, de ter um trabalho, de um comprometimento maior com a vida. Uhum. Então, isso pode ser também um fator. E os fatores de proteção, André? O que é que a gente pode citar? Nós trazemos como fatores de proteção, por exemplo, hobbies, né, você desenvolver ali uma atividade prazerosa, muitas vezes voltada para o esporte ou pintura, algo que você tem um dom, né, que você quer investir numa habilidade. Trazemos também as crenças, a importância da espiritualidade, de trazer esse olhar de transcendência também, vai favorecer um olhar além, né, dessa realidade que nós vivemos hoje. Rede de apoio também, os familiares, amigos, os relacionamentos afetivos, para que você também procure nessas pessoas um apoio para poder expressar, para poder falar, né, e não guardar tudo para si. Outro fator também, a gente pode falar, são as motivações individuais. Se você tem um projeto, um desejo de realização profissional, às vezes quer passar num concurso, às vezes quer almejar uma nova profissão, um curso de graduação. Então, tudo isso também pode te dar um sentido para você investir ali a sua energia, a sua capacidade, sua criatividade. Também trazemos ocupação e compromisso, o seu trabalho, muitas vezes sua família, seus filhos, né? Eu hoje acordo pensando nos meus filhos como essa motivação, olhar para eles com esse comprometimento. E também trago aqui os relacionamentos próximos mesmo, né? O seu parceiro, né? Ali o seu cônjuge, seus amigos, para que você estabeleça essa relação de ajuda e de apoio. Perfeito. E às vezes, né, Andréa, a pessoa que está mais fragilizada, que está no sofrimento, ela não consegue enxergar também tudo isso. Tudo isso que você falou é importantíssimo para nos fortalecer, né, enquanto a gente vai se percebendo no momento de adoecimento, de ir se fragilizando, buscar apoio em tudo isso. Mas quando a pessoa já está no estado mais crônico do sofrimento, ela às vezes não vai conseguir encontrar em tudo isso. Então, todos esses outros fatores, né, se a pessoa já está num ambiente religioso, de espiritualidade, se ela está num ambiente artístico, né, os amigos da arte, se ela está no esporte, todas essas pessoas, fica aqui o nosso recado, nosso pedido de ajuda para essas pessoas também perceberem, né, uns aos outros, olharem uns para os outros. Porque quando eu estou bem aqui no meu estado de vida, né, e vou me percebendo sofrendo, eu posso então ainda buscar dentro do meu exercício de vida saudável, buscar apoio num amigo, buscar apoio num colega de trabalho, buscar apoio
na minha família, nos meus filhos, mas quando o sofrimento está muito crônico, a pessoa não consegue. Então é o movimento inverso, né? Toda essa rede que precisa estar atenta, observar e se aproximar, não é? Porque a escuta, ela pode salvar vidas e não necessariamente tem que ser no ambiente clínico, né? Quem está perto, um amigo pode ter esse papel de salvar uma vida. Um colega de trabalho, um colega de dança, um colega do esporte, pode ter esse papel e essa missão belíssima de salvar uma vida que está ali próxima. E você que está nos assistindo, que está nos escutando, não encontra mais em nenhum desses espaços, o espaço da sua fala, tem também aqui o nosso espaço clínico, né? A gente está aqui, se a pessoa não encontrou em nenhum desses espaços o seu espaço de fala, o seu espaço de escuta, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para prevenir, né? Eu sempre digo que a terapia, ela deveria ser um benefício para todos, né? Deveria ser estimulado para todos, né? Ela nunca pode ser imposta, porque depende do desejo de quem se coloca nessa situação, mas deveria ser um benefício, quem quiser tem acesso, né? Exatamente. Então também fica nosso chamado também às autoridades públicas, né? A prestar atenção nisso e ofertar com mais quantidade, com mais qualidade, ainda mais qualidade, né? Com mais quantidade, esse serviço público, né? Ou incentivar, né? Oferecer também apoio à realização desse serviço. Algo importante do que a Virgínia estava falando é que a terapia ela não substitui as redes de cuidado e de prevenção. E falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio, não se restringe a falar sobre terapia, como ela disse, né? É um conjunto de direitos também, porque o suicídio ele se tornou um problema de saúde pública. Então, diz respeito a uma prevenção que vem também em questões sociais, econômicas, é se preocupar em políticas públicas que, de fato, façam a diferença para que também pessoas que não têm acesso à terapia possam ter uma qualidade de vida melhor e, assim, nós prevenirmos de forma mais eficaz em outros públicos, não só aqueles que têm acesso à terapia ou podem procurar uma ajuda profissional qualificada, né, mas também investir nessa mudança da sociedade, para que haja realmente uma mudança eficaz, né? Uma mudança transformadora. E nesse contexto, eu vou aqui falar também sobre o contato do CVV, que é o número 188. Eles prestam atendimento de 24 horas, tanto pelo chat do WhatsApp, como também por ligações, para pessoas que estão em crise e precisam dessa ajuda instantânea. Então, você pode entrar em contato, pode também passar para pessoas que você conhece e sabe que precisa desse serviço, desse auxílio, tá bom? Então, Andréa, muito obrigada pela tua fala, pela tua contribuição, que a nossa mensagem alcance um grande número de pessoas que estão precisando ouvir tudo que a gente colocou aqui. E para você também, obrigada pela tua audiência, obrigada pela tua escuta, e a gente sai então com essa mensagem, né, de que falar é um ato de cuidado e escutar é um gesto de amor e pode salvar vidas.